Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre um padrão de arquitetura de software. Essa arquitetura nada mais é do que uma abordagem ou estrutura de organização que fornece boas práticas para o desenvolvimento. Esse padrão MVC, ele separa as preocupações em três componentes principais. M de modelo, que é a camada responsável pela comunicação com o banco de dados. O V de view seria a camada de visualização. Ela é a interface onde o usuário ali interage. E o C de controlador. Ele seria o meio campo entre a view e o modelo. Uma dica aqui nesse vídeo é tenta focar no conceito do MVC e não muito na linguagem, tá bom? E pessoal, não esquece de deixar o like nesse vídeo, considere se inscrever para mais conteúdos como esse e deixe o feedback nos comentários para que eu possa saber que tipo de desenvolvedor ou desenvolvedora você é. Assim eu consigo trazer mais conteúdos relevantes para o seu perfil, beleza? Então, pega lá aquele café, se aconchega aí e bora pro vídeo. Bom pessoal, então esse projeto aqui ele foi construído com Laravel, tá? Para quem não sabe, Laravel é um framework baseado na linguagem PHP, então vou usar PHP como linguagem. O framework é o Laravel. PHP é uma das últimas versões que tem, é a versão 8.2.7 para ser mais específico, tá? Então a intenção aqui não é nem você codar, mas sim você entender aí o conceito do MVC, do padrão MVC, tá? Aqui nesse padrão, pessoal, é o básico que como funciona o MVC. Então, talvez você que já desenvolveu há algum tempo, você vai ver que não tem tratamento de validação de entrada de campos, tratamento de validação para poder persistir os dados, não tem nenhuma outra camada como service, como repository, nada disso. Aqui MVC puro, é o básico aqui, tá? Como todo programador começa a programar, o que ele aprende sem muitas camadas, beleza? Bom, dito isso, vamos lá. Do lado direito eu tenho o código aqui e do lado esquerdo eu tenho o navegador que já está me servindo aqui um projeto Laravel. A primeira tela que ele apresenta seria as informações aí que já vem no projeto do Laravel, tá? Mas o que eu fiz aqui? Eu já criei do lado direito um arquivo nessa estrutura que vai ser responsável pela gente fazer os testes, tá? Então o teste que eu vou fazer aqui é uma listagem de bancos, então a gente vai cadastrar bancos num formulário, tá? Esse formulário vai ser responsável por fazer uma requisição POST para o nosso controller. Nosso controller vai pegar esses dados e vai persistir na model. Então a view vai levar isso para o controller vai pegar esses dados, chamar a model e fazer a gravação desses dados, tá? E também, após gravar essas informações, a gente tem a listagem de bancos aqui, que ele vai começar a aparecer para a gente. Por enquanto está estático, tá? Não se preocupe também com o CSS. Nesse caso eu coloquei um CSS inline aqui, só para a gente fazer os testes, tá bom? Então, por padrão, o Laravel ele tem um esquema de roteamento. Quando a gente coloca alguma informação, alguma rota aqui, por exemplo, Banks, e a hora que eu apertar isso daqui, ele vai me levar para uma rota que é onde vai aparecer essas informações do HTML aqui, tá? Mas para isso eu preciso fazer algumas configurações. Bom, o arquivo aqui está criado já, tá? Então, o que eu preciso, né? O que essa rota vai fazer quando eu informar aqui o nome da rota Banks? Ele vai bater no controller, então esse controller eu já criei. Como a gente está tratando de um objeto banco, né? Então a gente está criando aí um controller como se fosse o próprio nome. Por padrão a gente escreve em inglês, então ficou Bank Controller. Então nesse caso aqui no Laravel, eu preciso de um método e o método que eu vou criar ele chama Index. E aqui no Laravel, quando a gente cria rotas, a gente dá o nome dessas rotas e por padrão tem um recurso aqui no Laravel que ele cria esses nomes para a gente, ele mesmo padroniza esses nomes. E para ele o index significa que a gente está caindo como get. Na primeira vez que eu clico aqui, ele vai bater nessa página, nesse método aqui, e vai me retornar alguma coisa. Então, vou colocar uma informação aqui para a gente ver se ele está caindo aqui. Beleza, então quando eu clico ali, ele já está entendendo que tem o meu controller e já está caindo no método que eu preciso. Eu não vou entrar também em detalhes de roteamento, tá? É mais aqui o MVC. Beleza, então... ainda não estou mostrando essa tela, né? Eu só estou mostrando aqui o controller. Então vamos fazer o seguinte, vamos retornar
para aquela tela que a gente criou ali para mostrar as informações dela. Para isso eu preciso fazer um return view e passar algumas informações aqui para ela, tá? Esse método aqui ele precisa do caminho onde está aquele arquivo. Então, se eu fizer isso, ele vai funcionar. Pronto, beleza. Então a gente tem aqui agora o nosso HTML, né? Lista de bancos, a formação estática e aqui o nosso formulário de postagem. Beleza, então a view aqui seria realmente esse HTML, tá? Essa parte aqui, essa informação, e aqui a gente está fazendo o output das informações aqui, mas na verdade isso daqui está estático, né? Então vamos remover essas informações para a gente poder começar a capturar isso da base de dados. Então beleza, não tem nada aqui, então tá tudo certo, fechou. Bom, aqui no formulário vamos fazer o seguinte, a gente precisa fazer um request do tipo post também para o nosso controller, né? Então a nossa view vai se comunicar com o nosso controller. A gente vai pegar esses dados e persistir na model. Então, quando eu salvar isso daqui, ele vai vir no controller. A gente precisa criar um outro método para ele pegar esses dados e chamar a nossa model para poder gravar isso. Já já eu explico a model. Então, vamos criar mais um método aqui que, por padrão, ele dá para a gente o nome chamado store. Para capturar as informações que vem aqui neste formulário, a gente tem um ajudante aqui que a gente coloca na função, que é um objeto do tipo request. Não se preocupe com isso, mas só tenta entender que eu consigo capturar aquelas informações usando o request que eu recebi por parâmetro, mas eu quero extrair só as informações com o método all. Quando eu faço isso, eu vou vir aqui e vou colocar as informações para a gente testar. Por exemplo, Itaú, vou colocar qualquer coisa aqui só pra gente, só pra gente testar, tá? Não tem nada válido aqui. Agência, conta e um dígito. A hora que eu salvo, por padrão, então, ele entende que isso foi um post, né? Por padrão assim, é claro, né? Eu fiz um formulário, dei um método tipo post, e aí na sequência das rotas, eu tenho um botão submit, então ele faz um post para o meu controller, tá? E nesse controller aqui eu capturei só as informações que eu preciso daquele formulário. Ah, mas o que é esse token aqui? Você não digitou isso lá. Esse token é um esquema de segurança que o Laravel trabalha para ele poder fazer requisições entre ele ali, tá? Também não vou explicar o que é isso porque vai fugir do contexto aqui do nosso vídeo. Beleza, então eu tenho aqui description, a descrição, né, que seria do banco, a agência, conta e o dígito. Legal. E aí, agora eu preciso pegar esses dados e fazer a inserção na nossa base. Eu já tenho uma base aqui. Essa base aqui que eu criei, eu dei um nome para esse banco de dados, tá? E eu criei algumas tabelas aqui em um projeto que eu estou fazendo, que a gente vai estudando aí no decorrer do tempo, tá? Então eu tenho uma tabela chamada Banks aqui, que é onde eu quero registrar esses dados que vai vir lá do controller, tá? Ou lá da model. Então tá. Para me fazer isso, se eu vim aqui dar um select aqui, eu não tenho nada ainda, tá? Então essa tabela, ela é a tabela que eu vou armazenar as informações, e aqui tem os mesmos campos que eu preciso. A descrição, né? A agência, conta, o dígito. Essa URL image aqui, ela vai ser sempre nula por enquanto. Isso aqui é por um futuro que a gente queira colocar alguma imagem, algum ícone que seria logo do banco, tá? E as datas de criação e atualização aqui, tá bom? Bom, voltando lá. Eu capturei esses dados aqui e agora eu preciso persistir isso. Para persistir isso, eu também tenho a minha model que seria representado por essa classe aqui. Então, perceba que tem aqui um certo padrão, tá? Para você programar. Você não é obrigado a escrever dessa forma. Por exemplo, eu criei um produto pedido. Então, como que por padrão e por uma questão até de um código mais limpo, mais saudável, seria você criar o seu controller? Por exemplo, pedido, né? Eu vou falar em português aqui. Seria pedido controller e a sua model seria pedido.
né? Então você consegue ter aqui, saber o que está acontecendo. A pessoa que for desenvolver, ou que for fazer manutenção, sabe quais classes ela precisa usar. E aqui também eu não comentei, talvez você seja iniciante, mas esse padrão MVC, ele está numa arquitetura com classes, né? Então a view é um HTML, ali seria a interface do usuário. O meu controller é uma classe que existe métodos, né? Aqui eu tenho um método index, que seria o listar, e o store, que seria o gravar, tá? E tem a minha classe bank, que seria basicamente ela que vai persistir os dados que vai vir do controller para o banco de dados. Então, tanto que aqui eu tenho uma variável, aqui significa, eu preciso informar aqui para o Laravel, né, para o framework, que eu posso deixar gravar todas essas informações aqui, tá? Por questão segurança, se eu tirasse o account, eu não conseguiria, ele não salvaria o account, só salvaria as informações. Mas é só um, como é que fala, um esclarecimento sobre o que é isso daqui, tá? Bom, beleza. Então tenho minha view, tenho meu controller e tenho minha model, certo? M model, V view, que seria o meu template, e controlador controller seria o meu cara que fica responsável por capturar as informações da view, mandar para a model, ou capturar da model e dar o output na view, né? Lançar para a view lá. Beleza, peguei essas informações e como é que eu faço agora para gravar isso, né? Então o que eu vou fazer? Olha que simples. Eu vou simplesmente vir aqui, vou chamar a minha model bank, né? Então quando eu chamo ela aqui, ele já importa para mim essa informação. Então, ou seja, bank, né? Eu estou capturando ela lá. Ela importou app models bank, só para a gente confirmar, ó, app models bank. Esse é o caminho das pastas que está no projeto. Eu vou abrir aqui para você ver. Então, app, aí depois de app aqui a gente tem models e models bank. Beleza, então isso aqui é onde fica armazenada a minha classe. Beleza, cheguei aqui, vou fazer o quê? Vou chamar o método que ela tem, que chama create, e vou passar o meu request all. Fazendo isso, eu vou tirar aqui. Fazendo isso, olha que delicinha de código, né? Como é que é bom você usar um framework, como é que isso aumenta a sua produtividade. Eu espero que você que já desenvolve há algum tempo e não tenha ainda a oportunidade de trabalhar com framework, veja isso daqui e entenda como isso, né, facilita bastante na programação do dia a dia. Lembrando, aqui eu não estou tratando dado nenhum, não estou mexendo em nenhum valor, nem nada, estou gravando direto na model, só para a gente exemplificar aqui o padrãozinho MVC, tá bom? Bom, fiz isso, vou salvar aqui e vou dar um Ctrl F5 no navegador. Bom, ficou em branco, por quê? Porque a gente gravou, não retornou nada, né? Então até aí tudo bem. Realmente eu só gravei e não fiz nada, não redirecionei para nenhuma tela, tá? Fazendo isso, se eu vir na minha base, na minha ideia de banco de novo e dar um select aqui, vamos ver se a gente gravou. A gente tem as informações que estava lá no post e a gente já executou nesse banco de dados, né? A URL aqui está como nula, né? Opa! Deixa eu setar como null de novo. Beleza, null é diferente de vazio, tá? Então a gente setou isso daqui como esperado, a gente persistiu no dado, os dados, né? Com aquele view, controller e model. Beleza, tá aqui. Então, eu fiz isso, mas vamos retornar para aquela tela, né? Para aquela view que a gente estava. Então vamos dar aqui eu tenho um return request banks. Isso daqui, pessoal, vai me retornar para minha rota de banks, tá? Então se eu dar um Ctrl F5, ele vai gravar de novo na base e para ele retornar para aquela tela que a gente estava. Opa, não deu certo. Ah, tá, eu errei. Não é request, é redirect. Agora vai. Beleza. Bom, provavelmente ele deve ter gravado 3 vezes na base. Vamos conferir. Isso, gravou 3 vezes. Não tem problema. Beleza. Tá. Então, vamos lá. Onde que eu tô aqui? A gente retornou esses dados para o HTML, né? Mas a gente não está mostrando ele ainda. Pode ver que a nossa listagem aqui não tem nada, não tem nenhuma saída dos valores que a gente tem na base, né? Então,
O controle apenas chamou a model, persistiu os dados e retornou para a nossa página. Quando ele retorna para essa página de Banks, você lembra que ele bate em Banks, a primeira coisa que ele faz é bater nesse método index. E esse método index ele está retornando só o caminho desse arquivo aqui, né? Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente precisa capturar as informações da model. Quando eu bater nesse método, né, seria a nossa listagem, tá? Uma listagem de todos os resultados. Não vou fazer filtro nenhum, só de exemplo aqui. Então, vou criar uma variável Banks. Vou chamar minha model que já está importada e vou chamar o método on. Esse método aqui, pessoal, para quem está iniciando a programação, eu não vou explicar como ele vem aqui, eu vou resumir, mas ele vem um array de objetos. Entenda que um array de objetos, por exemplo, a gente aqui no banco aqui temos 3 registros, né? Então, seria um array de objetos, cada objeto é um registro desse daqui, e dentro de cada objeto a gente tem a propriedade description, a propriedade a agência, account, digit, e a gente vai acessar essas propriedades e mostrar na interface lá. Então, eu vou fazer o que? Para me retornar essa variável lá para a nossa interface, a gente pode passar, uma das formas é assim, eu vou passar como um array aqui chamado Banks também, posso colocar o nome que eu quiser, mas eu vou seguir Banks, tá? Que eu acho que fica mais padronizado, eu acho não, tá? O certo é você já começar a pensar dessa forma. Por exemplo, um amigo seu vai pegar o seu código, ele sabe que ele está buscando a variável aqui, tá? Banks significa que tem uma listagem de bancos e você está passando bancos para view. Então, você não vai colocar um nome que não tem nada a ver aqui para poder passar para cá. Então, sempre tenta escrever de uma maneira que apenas lendo, você sabe o que está acontecendo, né? No caso, tem que escrever também para os outros, não só para você, tá? Essa é uma dica bem importante. Beleza, estou passando minha Banks para view, né? Na minha view, eu vou capturar essas informações e eu vou lançar o output delas, eu vou apresentar elas para o usuário. Para isso, usando o Laravel, quando a gente está usando a interface, essa interface, pode ver aqui se você está conseguindo enxergar aqui, ela é index.blade.php. Esse .blade ele nos auxilia a escrever PHP de uma maneira mais elegante e mais limpa, para não ficar um HTML sujo com PHP, tá? Então, para a gente mostrar as informações na listagem, deixa eu vir aqui, nessa listagem aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa percorrer aquela lista de objetos e fazendo o output dele na interface. Então, para isso, a gente vai usar o arroba for-each. Vamos pegar o que vem do nosso controller, que seria o bank, certo? E vou passar para uma nova variável chamada bank. Então, estou percorrendo uma listagem de bancos, jogando para um objeto banco, e aí sim nele eu vou começar a mostrar na interface. Vou fechar aqui o meu for each. Vou fechar o meu for each. Beleza, e aqui eu vou começar a apresentar esses dados. Então, aqui eu vou usar HTML. Então, eu tenho o TR e tenho o TD. Para mostrar essas informações, aqui também no Blade, né, no HTML.blade, aqui nesse caso, a gente precisa usar essa sintaxe. Então, a gente vai usar abrir as chaves 2 vezes e fechar 2 vezes. Então, a gente vai acessar bank, que seria o nosso objeto, e aí a gente quer mostrar o que? O banco. No nosso caso, o banco, ele é a description, né? Que a gente salvou lá na base de dados. Então a gente vai vir aqui e colocar description. Mesma coisa com a agência. Bank Agents. Beleza. Depois a gente vai fazer também com a conta, que seria Bank Account. Depois a gente vai fazer com o nosso dígito. E por fim, a gente vai pegar a data de criação.
que seria esse cara aqui. Então, essas propriedades do objeto, ela é as propriedades que a gente salvou aqui na tabela, tá? Então entenda isso, que a gente está percorrendo os objetos e cada objeto a gente está pegando essas propriedades e apresentando lá. Beleza? Então vamos ver se não tem nenhum erro de sintaxe aqui, se vai funcionar. Ele deu um problema de @foreach aqui, que ele está falando. Pessoal, eu escrevi o fechamento do foreach errado, é @endForeach. Pronto, beleza, vamos ver. Beleza, agora ele começou a printar as informações da model que veio para o meu controller, que eu comecei a apresentar na view. Então, se eu for gravar um outro resultado agora, vou gravar um novo banco, por exemplo. Vou criar aqui Bradesco. Agência, qualquer um. Conta. Dígito 3, por exemplo, e vou salvar. Nesse momento que eu salvar aqui, ele vai vir, esse post, né? Ele vai chamar o meu store, vai chamar o meu controller, que vai chamar esse método, ele vai criar, vai chamar a minha model, que vai criar as informações no banco de dados, vai redirecionar para a minha rota, que automaticamente vai chamar a minha index, vai capturar esses dados da model e vai me lançar para a minha view. Olha o percurso que ele faz, então vamos ver. Beleza, foi rapidão, foi instantâneo, então ele já salvou as informações aqui. Então vamos lá de novo. Então quando eu salvo as informações aqui, eu faço um post e no meu index, né, quando eu faço um post aqui, ele vem e chama o meu controller, que é o meu método store. Então vamos lá de novo. Quando eu faço um post aqui no meu request, o que eu faço? Esse salvar aqui, ele vai chamar o meu controller, que vai chamar o meu método store, que vai chamar a minha model e persistir esses dados na base, que vai fazer um redirect para a minha rota. A minha rota, ela está encarregada de chamar o controller, que quando eu bato em Banks, ela vai chamar o controller, o método index, pegar a minha model, chamar os resultados do banco, né? Pegar as informações lá da tabela, chamar a minha view e passar para ela o array com essas informações. Então, nesse fluxo, se completa o fluxo, né, desse padrão MVC, tá? Então, é bem básico aqui o MVC. Então, às vezes você até trabalha com esse padrão e não sabe. Lembrando de novo, aqui a gente não está usando nenhuma outra camada de tratamento, não está validando erro nem nada, é só uma explicação aí mais simples de como funciona esse padrão, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo, tá? Passa o feedback para mim se você entendeu, para mim saber como prosseguir das outras aulas aí. Não esquece de deixar o like, isso é bastante importante aqui pro canal, tá? E considere se inscrever no canal. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!